Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Quantos pronomes pessoais da primeira pessoa há neste versículo? Acaso não são 8? Há uma copiosa presença de eus e meus. O texto não contém nenhum plural, não menciona ninguém mais, nenhuma terceira pessoa situada longe, mas que o apóstolo trata acerca de si mesmo, de sua própria vida interior, de sua própria morte espiritual, do amor de Cristo por ele e do grande sacrifício que Cristo realizou por ele, o qual me amou e se entregou por mim. Isso é introdutivo, pois um sinal distintivo do cristianismo é que faz ressaltar a individualidade da pessoa. Não nos faz egoístas, pelo contrário, cura-nos desse mal. Mas com tudo isso, manifesta em nós uma identidade mediante a qual nos tornamos conscientes de maneira eminente de nossa individualidade pessoal. Nos céus noturnos se tinham observado há muito tempo brilhantes massas de luz. Os astrônomos as chamaram de nebulosas. Supunham que eram depósitos de matéria caótica disforme, até que o telescópio de Haskell as identificou como distintas estrelas. O que fez o telescópio com as estrelas, o cristianismo faz com os homens quando recebem em seus corações. Os homens se consideram como fundidos com a raça, ou submersos na comunidade, ou absorvidos pela humanidade universal. Tem uma ideia muito confusa acerca das suas obrigações independentes para com Deus e de suas relações pessoais para com seu governo. Mas o Evangelho, como telescópio, isola o homem frente a si mesmo. Faz com que se veja como uma existência separada e o obriga a meditar sobre o seu próprio pecado, sua própria salvação e sua própria condenação pessoal, a menos que seja salvo pela graça. No caminho espaçoso há tantos viajantes que, se vocês lançarem um olhar sobre ele como voo de pássaro, parecerá estar cheio de uma vasta multidão de homens que avançam em desordem. Mas no caminho estreito que conduz à vida eterna, cada viajante é único, atrai sua atenção, é um homem devidamente identificado. Tendo que ir contra a corrente geral dos tempos, o crente é um indivíduo sobre o qual se pousa olhos observantes. É um indivíduo distinto tanto para ele mesmo quanto para o resto dos de sua classe. Podemos ver muito facilmente como o cristianismo faz com que se destaque a individualidade de um homem desde o seu alvorecer, revela-lhe seu próprio pecado pessoal e o consequente perigo. Você não sabe nada sobre a conversão, se crê meramente na depravação humana e na ruína humana, mas nunca sentiu que você é depravado e que você mesmo está arruinado. Por cima de todas as calamidades gerais da raça, haverá um infortúnio particular que é de sua propriedade. Se é que o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, você clamará igual aquele profeta de Jerusalém de voz suplicante nos dias de sítio: ai de mim, ai de mim. Sentirá como se as flechas de Deus estivessem apontando principalmente para você, e como se as maldições da lei fossem cair seguramente sobre você, se não caírem sobre mais ninguém. Certamente, querido ouvinte, você não sabe nada sobre a salvação, a menos que tenha olhado pessoalmente, com seus próprios olhos, para Jesus Cristo. Você tem que receber pessoalmente o Senhor Jesus Cristo nos braços da sua fé e no peito do seu amor. E se você não tem confiado no crucificado, enquanto tem ficado só em contemplação aos pés da cruz, então você não tem crido para a vida eterna. Como consequência de uma fé pessoal e individual, o crente goza de uma paz pessoal. Ele sente que se toda a terra estivesse pegando em armas, ele ainda encontraria repouso em Cristo. E esse repouso é peculiarmente seu, independente de seus companheiros. Você pode falar dessa paz em outros, mas não pode comunicá-la. Outros não podem dá-la, nem podem tirá-la. Onde quer que o Evangelho esteja verdadeiramente na alma, logo conduz a uma consagração pessoal a Deus. O homem se aproxima do altar de Cristo e exclama: eis-me aqui, ó Senhor supremamente glorioso. Eu sinto que meu culto racional é dar-te espírito, alma e corpo. Que outros façam o que quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O homem regenerado sente que a obra de outros não o exonera do serviço, e a fraqueza geral da igreja cristã não pode ser uma desculpa para a sua própria indiferença.
Ele se destaca na luta contra o erro, inclusive como um protestante solitário, se fosse necessário. Como Atanásio, que clamava: eu, Atanásio, contra o mundo inteiro. Ou trabalha para Deus na edificação de Jerusalém, como Neemias, contentando-se com trabalhar só se os outros não querem ajudá-lo. Descobriu que estava pessoalmente perdido e que foi salvo pessoalmente. E agora a sua oração é: Senhor, mostra-me o que queres que eu faça, aqui estou eu, envia-me a mim. Eu creio que na medida em que nossa piedade esteja definitivamente na primeira pessoa do singular, será forte e vigorosa. Ademais, creio que na medida em que compreendemos plenamente nossa responsabilidade pessoal para com Deus, será mais provável que a cumpramos. Mas se não a temos entendido realmente, é muito provável que sonhemos em trabalhar para Deus mediante uma autoridade, em pagar ao sacerdote, ao pastor ou ao ministro para que nos sejam úteis, e que atuemos como se pudéssemos transladar a nossa responsabilidade, a responsabilidade de nossos próprios ombros às costas de uma sociedade ou de uma igreja. Desde seu alvorecer até sua glória do meio-dia, a personalidade da verdadeira piedade é sumamente observável. Todo o ensinamento de nossa santa fé leva para essa direção. Nós pregamos a eleição pessoal, o chamado pessoal, a regeneração pessoal, a perseverança pessoal, a santidade pessoal, e não conhecemos nenhuma obra da graça que não seja pessoal para aquele que a professa. Não há nenhuma doutrina na Escritura que ensine que o homem pode ser salvo pela piedade de outro. Eu não pude descobrir nada parecido à salvação por patrocínio, exceto no único caso do patrocínio do Senhor Jesus Cristo. Não encontro nenhum ser humano colocado no lugar de outro para ser capaz de tomar a carga do pecado do outro ou realizar o dever de alguém mais. Eu encontro, na verdade, que devemos levar as cargas uns dos outros com respeito à simpatia, mas não no sentido da substituição. Cada ser humano tem de levar sua própria carga e tem de dar conta de si mesmo ante Deus. Ademais, os mandamentos do cristianismo nos dizem o mesmo. Quando o homem é sepultado com Cristo, por exemplo, pelo ato público do batismo, não pode estar morto por outro ou ser sepultado por outro. Não pode ressuscitar no lugar de outro. Dá-se o ato pessoal de imersão para manifestar nossa morte pessoal para o mundo, nosso pessoal enterro com Cristo e nossa ressurreição pessoal com Ele. Assim também na ceia do Senhor, o ato individual de cada pessoa que come e bebe por si mesma declara de maneira muito manifesta que nos apresentamos como indivíduos diante do Senhor nosso Deus, em nosso vínculo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu creio sinceramente que nada deve destruir jamais o efeito dessa verdade em nossas mentes. É uma verdade tão simples que, quando a anuncio, vocês se perguntarão talvez por que a repito com tanta frequência. Mas simples como é, está sendo esquecida frequentemente. Quantos membros da igreja se escondem atrás da vigorosa ação da comunidade inteira? A igreja vai crescendo e então o membro da igreja se sente lisonjeado porque ele está fazendo algo, quando na realidade esse mesmo indivíduo poderia não ter feito absolutamente nada mediante suas contribuições ou suas orações ou seus ensinamentos pessoais. Ele nada fez. Ó ocioso membro da igreja, eu lhe suplico, sacuda-se do seu pó, não seja tão infame para apropriar-se dos trabalhos de outras pessoas. Diante do seu próprio Senhor, você se sustentará ou cairá sobre seu próprio serviço individual ou sua negligência individual. E se você não produzir nenhum fruto por si mesmo, todo fruto dos outros ramos não lhe servirá de nada. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada no fogo. Todo galho que em mim não produz fruto será tirado.